visualizar campos de velocidade, mas vimos também que a definição, né, da dimensionalidade, né, desse campo de velocidade vai depender da quantidade de coordenadas, certo, utilizadas, né, certo? Se o campo vai ser uni, bi ou tridimensional, ok? Então, a gente concluiu isso aí na aula passada, referente aí a campo de velocidade. Vimos também que o campo de velocidade é um campo vetorial, já que trata, certo, de velocidade, que é um parâmetro vetorial, ok? Vimos também que um campo pode ser escalar, como é o caso da massa específica, e vimos que esse campo é definido para uma dada região do espaço, certo? Onde o campo vai nos dar uma expressão que forneça, em qualquer ponto do domínio dessa função, certo? O parâmetro desejado. Por exemplo, o campo escalar, do tipo massa específica, certo? Se for um campo tridimensional, estacionário, ele vai depender somente da posição espacial. Então, ao fornecer valores de x, y e z, a gente obtém, certo? Dentro do domínio da função do campo, a gente obtém a velocidade naquele ponto específico. E aí a gente chama de velocidade da partícula. Então, o campo é uma expressão geral, onde a partir dele você pode obter qualquer velocidade, ok? No seu campo de escoamento, onde o campo de escoamento vai ser nada mais, nada menos do que o domínio dessa função, certo? Que define o campo, ok? Então, eu vou ter uma dada região do espaço, certo? Essa região do espaço, eu posso ter uma expressão que forneça um dado parâmetro em qualquer ponto dessa região do espaço. E essa expressão pode ser função da posição no espaço e função do tempo. Sempre que ela vem com uma expressão como função da posição no espaço, função do tempo, a gente chama isso aí de quê? De campo transiente. Porque se ela é função do tempo, significa que a expressão vai fornecer a variação daquele parâmetro no tempo, ok? Além da informação do parâmetro em uma determinada posição do espaço, considerando aí um campo tridimensional, em uma dada região do espaço, ele também vai dizer como este parâmetro vai variar à proporção que o tempo está passando, ok? Então, eu posso ter tanto campos escalares como campos vetoriais, certo? Definidos como estacionários ou transientes, ok? Então, a gente finalizou essa parte aí de campos de velocidade. Agora, a gente vai ver... Deixa eu projetar aqui para vocês. Então, a gente finalizou nesse slide, né, campo de velocidade. Certo? Agora a gente vai ver aí a definição de trajetória. E vamos ver que existe duas análises importantíssimas em mecânica dos fluidos, e também na física, né, como um todo, né? Certo? Uma é a análise lagrangiana e outra é a análise euleriana, certo? Qual a diferença entre a análise lagrangiana e a análise euleriana, certo? A partir da análise lagrangiana, a gente define o que seja trajetória. O que é trajetória? Trajetória é o caminho traçado por uma dada partícula de fluido em movimento, ok? Então, olhe bem, trajetória, eu teria que fazer o quê? Para observar a trajetória de uma partícula de fluido. Eu teria que identificar essa partícula de fluido e passar a observar, certo? O trajeto dela no meu campo de escoamento, ok? Então, até agora a gente viu que existe. Se existe um escoamento, eu posso definir uma região, e dentro dessa região posso definir uma função, que é o campo de velocidade, que vai me dizer como é que as velocidades variam dentro dessa região específica, certo? E sabendo que existe um escoamento dentro dessa região específica, ok? E nesse escoamento, esse escoamento é feito por um fluido, e o fluido é constituído de partículas, ok? Então, agora, imagine só o seguinte, você tem N partículas, certo, que compõem um determinado fluido. Essas partículas estão em movimento.
Se você conseguir identificar uma dessas partículas e passar a observar esta partícula específica, certo? Você vai, ao longo do tempo, né, você vai traçar a trajetória dessa partícula, certo? Que é o que vocês viram em cinemática, por exemplo. Aqui a gente não está preocupado com as forças que estão atuando sobre a partícula, a gente está preocupado aqui apenas com o movimento das partículas. Então, é uma visão estritamente cinemática, certo? Então, vocês viram, inclusive, certo, que um corpo em movimento, dependendo da forma desse corpo, você vai analisando o movimento desse corpo do ponto de vista da cinemática, você considera esse corpo de uma forma qualquer, onde toda a massa desse corpo vai estar concentrada num único ponto chamado centro de gravidade. E você passa a observar, certo, a trajetória do centro de gravidade desse corpo em uma determinada massa. Então, foi exatamente isso que vocês fizeram, certo, lá em física, né? No básico aqui do curso de Engenharia Civil. Então, vocês observaram que, quando foram estudar a cinemática, vocês tinham um determinado ponto que tinha um determinado movimento. Aquele ponto definia, o movimento dele definia uma certa trajetória. Certo? E você tendo uma função que define a posição, certo, desse ponto, certo, no tempo, a partir dela você pode obter vários outros parâmetros importantes, certo, como velocidade e aceleração. Então foi exatamente isso que vocês fizeram, certo? Agora lembrem que vocês só começaram a se preocupar com o formato do corpo quando foram estudar as forças que estão atuando nesse corpo, certo? Principalmente quando está relacionado ao movimento, a existência entre um atrito entre a superfície do corpo e uma superfície que o corpo está se deslocando, ou seja, está se deslizando por sobre ela, certo? Então, para analisar a força de atrito, você teria que ter informações sobre o formato do corpo, certo? Ao mesmo tempo, se você for observar, por exemplo, o deslocamento do corpo em um dado fluido, certo? Você vai, já pode até imaginar que existe uma força de superfície chamada força de atrito atuando sobre o corpo, sobre a superfície do corpo, oferecendo uma certa resistência ao deslocamento do corpo. Isso aí você já está analisando o corpo em movimento dentro do âmbito da mecânica, ok? Da dinâmica, aliás, ok? Mas aqui a trajetória, do ponto de vista lagrangiano, é uma visão estritamente cinemática, onde você vai considerar uma dada partícula do fluido em movimento. Se ela está em movimento, você passa a observar esta única partícula, você vai verificar que ela está definindo uma trajetória. E se você conseguir definir, certo, uma função vetorial que vai lhe dar a posição desta partícula no tempo, certo? E você derivando essa função, você chega aonde? Na velocidade ponto a ponto. Se você derivar mais uma vez, você chega na aceleração dessa partícula ponto a ponto, certo? Então, do ponto de vista lagrangiano, a gente observa partículas do fluido. Então, sua preocupação está em verificar como a partícula se desloca, qual a velocidade dessa partícula, qual a aceleração dessa partícula, sem se preocupar com as forças que estão interagindo, certo? Entre partículas ou essa partícula em contato com uma dada superfície sólida, ok? Então, você está preocupado com força, você está preocupado apenas na análise cinemática do movimento, ok? Então, a trajetória é nada mais, nada menos o caminho traçado por uma dada partícula fluida em movimento. Agora, imagine só, pessoal, se você considerar que cada partícula de um fluido corresponde a um átomo ou molécula que constitui esse fluido, certo? Fica praticamente inviável você trabalhar na prática com essa definição aí de trajetória, ok? Mas vocês vão ver que isso aí vai ser um ponto de partida importantíssimo para você definir estudos, certo, práticos. Ok? Então, você pode utilizar esse conceito lagrangiano, mas sabendo que fica muito difícil você observar o comportamento de uma única partícula em movimento, para você ter uma aplicação concreta aí, certo? Dessa análise lagrangiana, ok? Então, trajetória,
certo? É o caminho traçado por uma dada partícula fluida em movimento. Então, aqui a gente tem uma figurinha, vamos supor que aqui eu tenho uma dada região do espaço onde está acontecendo um escoamento, ok? E eu marquei no instante T1 a minha partícula que eu passei a observá-la, certo? Então, no instante T1, a minha partícula está aqui onde eu estou passando o cursor, então ela vai ter uma posição com relação ao referencial inicial aqui do meu sistema coordenado, que é a minha origem, certo? Ela vai ter uma determinada posição, certo? Instantes depois, eu faço uma nova fotografia e observo que ela está nessa outra posição. Então, a mesma partícula se deslocou, certo? Saiu no instante T1 dessa posição para o instante T2 localizado nessa outra posição. Ok? E nessa nova posição, eu vou ter um novo vetor posição aqui, que vai localizar a minha partícula no instante T2 numa dada posição no espaço, ok? Aí vamos supor que no instante T3 eu faço uma nova fotografia e observo que a partícula se encontra aqui nessa posição, agora, ok? E mais uma vez eu posso definir aqui um vetor posição, que me dê a localização dessa partícula no espaço, ok? Então, se você observar, em cada ponto que eu registro a posição da partícula, eu tenho um vetor posição associado, certo? E esse vetor posição está variando no tempo. Então, ele vai ser função do tempo. A posição da partícula aqui é função do tempo. Se eu defino que a posição da partícula aí é função do tempo, e eu tenho uma equação vetorial que define a posição como função do tempo, fica fácil eu obter, por exemplo, a velocidade. Basta eu fazer o quê? Basta eu derivar esta função, certo? Com relação ao tempo, para eu ter a velocidade. Em cada ponto que eu me encontro aí, certo? Da minha trajetória. Então, no instante T1, a partícula estava aqui. No instante T2, estava aqui, nessa outra posição. No instante T3, estava na outra posição, certo? Então, e se eu observar de forma contínua, e não de forma discreta, como eu estou observando aqui agora, no tempo T1 ela está aqui, no tempo T2 aqui, no tempo T3 aqui. Mas se eu fizer uma observação de forma contínua, eu vou começar a perceber que esse movimento gera um certo percurso. E esse percurso é exatamente a trajetória. E essa análise lagrangiana, certo? Ela é lagrangiana por quê? Porque eu estou fazendo análise a partir da observação de uma única partícula, certo? Que está se deslocando no meu campo de escoamento. Ok, pessoal? Deixa eu fazer aqui mais uma apresentação, vou mudar aqui, certo? Só um momentinho aqui. Certo? Eu vou fazer uma outra apresentação aqui, para a gente aprofundar um pouco essa discussão. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Opa, dá para ver sim, professor. Pronto. Agora observe o seguinte, vamos fazer na prática aqui o que a gente viu, o que a gente discutiu naquele slide, onde a gente não fez com maior detalhe, certo? Vamos aprofundar aqui o detalhe, certo? Nós verificamos no slide passado, certo, que a partícula no instante T1, ela tem esta localização. Vamos supor que no instante T1 ela está localizada na coordenada x1, y1, z1. No instante T2, nas coordenadas x2, y2, z2. No instante T3, nas coordenadas x3, y3, z3. De tal forma, certo, que cada posição dessa eu posso definir, em cada posição que a partícula se encontra ao longo do seu deslocamento, eu posso representar as posições a partir de um vetor posição, certo? Onde esse vetor posição, eu vou botar um índicezinho chamado índice P, que vai me dizer que é a posição da partícula num determinado instante, certo? Então, você pode observar, vocês vão verificar, nesse caso, aqui, caneta azul, certo? Que eu vou definir aqui um vetor posição. Rz de P vai ser o meu vetor posição. Ou seja, é o vetor que vai me dizer a posição da partícula no tempo, certo? E esse vetor, ele é função do quê, pessoal? É função do tempo.
certo? É a função do tempo. Ok? Então, esse aqui é o meu vetor posição, certo? Tendo o vetor posição, certo? Como vocês viram lá em cálculo vetorial, né? A partir de, definindo aqui um vetor posição, certo? Eu posso, a partir dele, obter a velocidade da partícula em qualquer ponto que eu me encontre, certo? Sabendo que, no caso aqui, a velocidade da partícula, certo? Vai ser dada pela derivada, é isso? Do vetor posição com relação ao tempo, certo? Já que eu sei que o meu vetor posição é função do tempo, certo? Isso aí vai me definir o quê? A velocidade da partícula. Como a posição da partícula, o vetor posição da partícula é função do tempo, derivando o vetor posição da partícula com relação ao tempo, eu tenho velocidade da partícula. E essa velocidade da partícula, por sua vez, vai ser também função do tempo, certo? Velocidade da partícula vai ser função do tempo. Vamos já ver uma aplicação, ok? Agora vamos fazer isso aqui na prática. Por exemplo, eu tenho uma dada função que vai um dado vetor que vai me dar a posição da partícula no tempo, certo? Isso significa que no tempo t1, certo? A minha partícula vai estar localizada. Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui. Certo? Esse vai ser o meu vetor posição da partícula no instante T1. Ó. Certo? Vetor posição da partícula no instante T1. Certo? Você é o vetor posição da partícula no instante T1. Obtida a partir de onde? A partir dessa expressão que a gente já definiu anteriormente, onde o vetor posição é função do tempo. Então, aplicando o tempo T1 nessa expressão, eu encontro a posição da partícula no instante T1. Ok? E agora, fazendo a mesma coisa, vamos fazer, depois a gente faz aí a derivada. Certo? Se eu for localizar a partícula, certo? No instante T2, certo? Eu vou ter aqui o nosso vetor posição. Certo? No instante T2, isso vai ser o meu vetor posição da partícula no instante T2. Certo? Então, aqui eu vou ter, certo? O vetor posição da partícula no instante T2. Ok, pessoal? E do mesmo jeito eu tenho aqui o vetor posição da partícula, certo? No instante T3. Isso significa que aquela função que define a posição da partícula, a partir dela eu posso definir a trajetória, certo? Da minha partícula. Então está aqui, ó, a minha outra posição da partícula, certo? No instante T3. Certo? Então isso aqui é o meu vetor posição da partícula, certo? No instante T3. Vetor. Eu estou posicionando aqui, localizando a minha partícula, certo? No instante T3. Ok, pessoal? Então, a partir desse vetor posição, eu localizo uma partícula que está se deslocando, certo? E, ao mesmo tempo, a partir desse vetor posição, eu posso definir aí a trajetória da partícula. Então, essa análise que ele está fazendo aí é do ponto de vista lagrangiano, porque eu estou observando uma única partícula em deslocamento, certo? Ok, pessoal? Então, aqui é a origem do meu sistema coordenado. Então, se eu quiser agora obter, certo, o vetor, certo, velocidade, eu derivo, certo, o meu vetor posição com relação ao tempo, e aí eu encontro a velocidade, o vetor velocidade no ponto, certo? Que vai ser tangente à minha trajetória naquele ponto, ok? Isso aqui vai ser, certo? No caso aqui, ó,
o meu vetor velocidade, ó, certo? A velocidade da partícula no instante T1, ok? E da mesma forma eu tenho aqui, ó, a velocidade da partícula, certo? No instante T2, ok? Então, a velocidade da partícula no instante T2. Certo? Velocidade da partícula no instante T2. E da mesma forma, eu vou ter aqui a velocidade da partícula no instante T3. E assim sucessivamente. Certo? Então, uma vez tendo o vetor posição, certo? No tempo, eu posso obter, a partir dele, aceleração e velocidade, certo? Da partícula em qualquer ponto que eu me encontre aí certo? Da minha trajetória. Certo? Então, aqui eu tenho a velocidade da partícula no instante T3. Ok, pessoal? Então, dessa forma aí, ó, eu tendo uma função que define a posição da minha partícula no meu campo de escoamento, como essa é a posição da partícula no tempo, certo? A partir desta função, eu defino a minha trajetória, certo? E uma vez tendo a função que define a posição da partícula no tempo, derivando esta função com relação ao tempo, eu encontro a velocidade da partícula, certo? Em qualquer ponto da minha trajetória, certo? Sendo que a velocidade da partícula é tangente à minha trajetória no ponto. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, isso aí é uma análise lagrangiana. Certo? Vamos ver qual é a diferença entre a análise lagrangiana, certo? E a análise euleriana, certo? Então, vou parar a apresentação. Eu vou enviar essa apresentação, certo? Na forma de imagem para vocês. Essa que a gente está escrevendo aqui. Inclusive, a gente vai resolver aqui um exercício, certo? Nessa mesma projeção, certo? Mas no final eu vou salvar e enviar para vocês. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente já viu aí, certo? Deixa eu ver aqui a apresentação. Então, a gente viu aí a definição aí de trajetória, na análise lagrangiana, certo? E agora vamos ver aqui, certo? O que seria a linha de corrente. Isso aí já é uma análise euleriana, certo? E a partir destas análises eulerianas que foram definidos os conceitos de volume de controle e superfície de controle, ok? Vocês vão já entender por quê. Vamos primeiro entender o que seria linha de corrente. Então, trajetória a gente já sabe. Identifica uma partícula, observa o deslocamento dessa partícula no campo de escoamento, certo? Define um vetor posição que represente a trajetória desta partícula. Uma vez tendo o vetor posição de uma determinada partícula, a partir dele eu posso obter o vetor velocidade, vetor aceleração. Ok? Então, isso aí é uma análise do ponto de vista lagrangiano. Agora, do ponto de vista euleriano, o que são linhas de corrente? Linhas de corrente vão ser linhas que a gente vai traçar no campo de escoamento, de forma que, num dado instante, elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto. Ok? Então, significa o quê? Diferentemente da análise lagrangiana, na análise euleriana, eu não estou preocupado com as partículas que estão se deslocando no meu campo de escoamento. Minha preocupação não é essa. Da análise euleriana, eu vou definir uma dada região do meu campo de escoamento, e aí onde vem aquele conceito de volume de controle. Então, eu tenho um campo de escoamento, eu defino uma dada região. Nesta região definida, que é a região de interesse de estudo, eu vou marcar alguns pontos específicos, onde eu vou passar a observar o que é que está acontecendo em cada ponto marcado. Ok? Então, em cada ponto marcado, eu instalo sondas.
essas sondas instaladas nos pontos marcados vai me dar informação de temperatura, de massa específica, de velocidade, certo? E assim sucessivamente. Então, olhe bem, eu não estou preocupado e em um único ponto no meu campo de escoamento vou passar N partículas durante um determinado período de observação. Diferentemente do ponto da análise lagrangiana, certo? Onde eu observo o comportamento de uma única partícula, definindo a trajetória, definindo um vetor posição, que vai me dar a trajetória dessa partícula para eu ter outras informações, como velocidade e aceleração. Foi isso que vocês fizeram até hoje em física. Agora, do ponto da análise euleriana, é diferente. Na análise euleriana, eu vou ter um campo de escoamento, eu vou definir uma região de interesse, vou marcar alguns pontos dentro da minha região de interesse, vou passar a observar o comportamento de algumas variáveis em cada ponto marcado, independente de independente das partículas que passam por aquele ponto. Eu estou analisando no ponto, ok? Então, o que são linhas de corrente? Nesse caso, se eu tenho um determinado ponto, certo? E eu boto uma sonda lá que vai medir a velocidade, e essa velocidade medida pela sonda vai ter módulo, direção e sentido, certo? Então, aí fica fácil da gente traçar o que a gente chama de linha de corrente. Vamos só ver aqui a definição de linha de corrente. O que são linhas de corrente? São linhas traçadas em um determinado campo de escoamento, de tal forma que, num dado instante, elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto, certo? Então, se eu tenho uma região de interesse com uma malha de pontos, e eu estou observando nessa malha de pontos, certo? Velocidades, que eu instalei uma sondinha em cada malha, em cada pontinho dessa malha, certo? Eu instalei uma sonda para observar a velocidade, vamos supor, certo? E em cada ponto desse eu vou ter velocidade definida com seu módulo, sua direção e o sentido, ok? E quando eu tiver essa nuvem de velocidades que foram definidas no meu campo de escoamento, ponto a ponto, eu vou traçar linhas de corrente que sejam tangentes a essa velocidade, certo? A esses vetores de velocidades. E essas linhas de corrente, essas linhas traçadas são o que a gente chama de linha de corrente, certo? Então, linha de corrente são essas linhas que a gente traça no campo de escoamento de tal forma que, num dado instante, elas vão ser tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do seu campo de escoamento, ou seja, da sua região de interesse, certo? Onde você está fazendo seu estudo. Vamos ver aqui nesse exemplo. Vamos supor que eu tenho um dado campo, lembrando que esse V mais genérico aqui é o campo vetorial, é o campo de velocidade. Ok? Por quê? Porque a partir dessa expressão, você vai obter, certo? As velocidades dentro do domínio, certo? Dessa função, certo? Você vai obter as velocidades ponto a ponto dentro do domínio. Então, isso aí é um campo de velocidade, certo? Se eu quiser obter a velocidade em um único ponto específico, certo? Eu acrescento o índicezinho P, do mesmo jeito que a gente fez com o vetor posição da partícula, certo? É o vetor R, índice P, porque aqui é o vetor posição da partícula. Então, estou observando, certo, uma determinada partícula e definindo a trajetória dela a partir de um vetor posição. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, em cada ponto do domínio do meu campo vetorial, certo, eu vou ter uma dada velocidade, certo? E dentro do domínio do meu campo de velocidades, certo, eu vou obter qualquer velocidade a partir da expressão dada, certo, pelo campo, que é essa expressão geral. Agora, se eu quiser, aí a expressão geral está dizendo que as minhas velocidades no meu campo de escoamento vai ser função das coordenadas x e y, que significa que se eu fornecer as coordenadas de qualquer ponto, aí eu não tenho mais a expressão do campo. Eu vou ter agora a velocidade pontual, ou seja, a velocidade da partícula. Aí eu acrescento um índicezinho P, certo? Aí eu teria o quê? Teria V índice P, que vai ser função de x, que vai ser dado pela coordenada, na posição, numa dada posição com coordenadas, vamos supor, x1 e y1, certo? Então, eu estou utilizando a expressão do campo
para eu ter a informação da velocidade num determinado ponto. Ok? Mas sabendo que por aquele ponto estão passando N partículas. Eu tenho um ponto fixo, estou observando a velocidade naquele ponto, e naquele ponto estão passando N partículas, já que está acontecendo um escoamento, e eu tenho um ponto fixo que eu estou fazendo a observação. Certo? Então, esse aí é o ponto de vista de análise euleriana, diferentemente da lagrangiana, que eu estou preocupado com o deslocamento, com o movimento de uma partícula específica. Aqui não. Aqui eu fixo uma região do espaço, no espaço ou por onde está acontecendo o escoamento, e passo a observar como é que a velocidade está variando naquele ponto. Se ela varia ou não. Ok? Se ela não varia, significa o quê? Significa que o meu campo é estacionário, como a gente já viu anteriormente. E se o campo é estacionário, significa o quê? Que aquela velocidade vai se manter constante, tanto em módulo como direção e sentido, ao longo do todo o período de observação. Ok? Independente de quantas partículas estejam passando por ela. Certo? Então, isso aí é o que a gente chama de linha corrente. Ok? Então, são as linhas traçadas no campo de escoamento de forma que, num dado instante, elas são tangentes a um vetor velocidade em cada ponto, certo? Específico do meu campo de escoamento. Mais uma vez, eu tenho essa equação, certo, do campo. A partir dessa equação do campo, eu defini qual seria a velocidade em diferentes pontos, certo, do meu campo de escoamento. Então, aqui eu tenho o V índice P, que é a velocidade certo, de partículas que estão passando num determinado ponto. Então, aqui eu tenho um ponto, eu tenho essa velocidade. Aqui eu tenho outro ponto, tem essa velocidade. Aqui eu tenho outro ponto, essa velocidade. Então, em cada ponto, que vai ter suas coordenadas x, y, diferentes, né? Eu vou ter velocidades que vão caracterizar o escoamento dentro do meu campo de escoamento, ok? Então, eu tenho aqui, em diferentes pontos, diferentes velocidades obtidas a partir da expressão que define o campo desse escoamento específico. Ok? Agora, como é que a gente faz para traçar a linha de corrente? Vamos supor não, esse meu campo aqui, ele é função apenas da posição. Ele independe do tempo. Então, esse aqui é um campo estacionário. Certo? Significa o quê? Significa que, ao definir o meu vetor velocidade ponto a ponto dentro do meu campo de escoamento, em diferentes intervalos de tempo, meu vetor velocidade, os meus vetores velocidades ponto a ponto vão se manter os mesmos em módulo, em direção e sentido. Isso aí, então, significa que a posição dessa seta que caracteriza os vetores em cada ponto do meu campo de escoamento, elas vão ter sempre, essas setinhas vão ter sempre o mesmo comprimento e a mesma orientação, como direção e sentido. Ok? Ou seja, vai ter módulo, direção e sentido constante, já que o meu campo definido anteriormente independe do tempo. Certo? Então, significa que no instante T1, as minhas setas serão todas essas aqui. No instante T2, elas permanecem as mesmas, por quê? Porque independe do tempo. Agora, se isso aqui variasse com o tempo, significa o quê? Que no instante T1, certo? A minha velocidade seria essa aqui. No instante T2, ela poderia ter outra direção de sentido e outro módulo. Certo? Aí fica difícil, difícil não, fica um pouco complicado você traçar aí a linha de corrente. Então fica bem mais simples você traçar a linha de corrente em campos de escoamento estacionário, onde as velocidades se mantêm constantes dentro do meu campo de escoamento de observação, certo? Constante em módulo, direção e sentido. Ok? Então, agora é só traçar, certo? A linha de corrente. Então, olha bem, eu tracei a linha de corrente. Ó. As linhas de corrente são traçadas, certo? No meu campo de escoamento, de tal forma, certo? De tal forma que, certo? Os meus vetores de velocidade sejam tangentes às linhas de corrente em cada ponto. Ok? Então, aqui eu tenho uma linha de corrente traçada, ó, que está tangente a esses vetores de velocidade. Certo? Se ele é estacionário, significa que esses vetores de velocidade vão se manter estacionários, né? Ou seja, parados. Certo? E qualquer foto que eu faça aí ao longo de diferentes intervalos de tempo, eles vão mostrar sempre
a mesma posição e o mesmo tamanho, certo? A mesma direção, sentido e o mesmo tamanho, caracterizando aí o meu campo estacionário, certo? Então, por ele, uma vez identificados os vetores de velocidade, certo? Eu vou traçar, certo? Uma linha que é tangente, certo? Ao vetor velocidade no ponto. Agora, se o meu campo fosse transiente, pessoal, o que era que iria acontecer? Os meus vetores velocidades iam mudar em módulo, direção e sentido ao longo do tempo. Como a minha linha de corrente é tangente aos vetores velocidades, significa que as linhas de corrente num campo de escoamento transiente, ela deixa de ser estacionária. Porque isso significa o quê? Para esse campo estacionário, as minhas linhas de corrente também são estacionárias. Significa que no instante T0, eu tiro uma foto, a foto é essa. No instante T1, tiro outra foto, permanece a mesma. Independe do tempo, o meu campo de velocidade, logo as minhas velocidades vão se manter constantes em cada ponto. Agora, quando eu saio de um ponto e vou para outro, certo? Ela vai variar, certo? Mas se eu me mantiver no mesmo ponto, certo? Eu vou ter ali sempre, certo? A mesma velocidade, certo? Então, nesse caso aí, traço a linha de corrente e a linha de corrente é estacionária, para um campo estacionário. Agora, para um campo transiente, a linha de corrente deixa de ser estacionária. Por quê? Porque ela vai ser tangente aos vetores de velocidade no tempo. Se os vetores de velocidade estão variando com o tempo, no caso de um campo transiente, certo? E se as linhas de corrente são tangentes a elas, as linhas de corrente também vão ser variáveis no tempo. Significa que no instante T0 eu tenho essa foto. No instante T1, certo? Os vetores de velocidades, como vão variar no tempo, eles vão ter variações. Como a linha de corrente é tangente a eles, elas também vão flutuar, certo? Ou seja, as linhas de corrente flutuam no campo de escoamento, diferentemente do campo estacionário, onde as linhas de corrente são estacionárias. Ok? E a partir daí a gente pode, certo, até definir, certo, várias informações a partir de um campo de velocidade. A gente vê já um exemplo, certo? Mas antes vamos ver o seguinte. Preste bem atenção, pessoal. Certo? Se as minhas linhas de corrente são tangentes aos vetores velocidades, vamos considerar aqui um escoamento estacionário. Lembrando, pessoal, que eu estou tratando aqui de um escoamento laminar, que é aquela definição que a gente viu na aula passada, ou seja, o escoamento é bem comportado, ele não é turbulento. Se for turbulento, aí é um caos, certo? Vamos tratar sempre considerando aí o escoamento laminar, ok? Então, eu tenho aí, pessoal, um escoamento laminar, certo? Então, ele é muito bem comportado, certo? E eu defini uma região do espaço, certo? Do meu escoamento, certo? E dentro dessa região do espaço, eu fiz várias pesquisas a partir de pontos específicos e defini uma expressão que me dá, certo? A variação de velocidade no espaço, certo? Que é essa expressão aqui que vai definir o campo, certo? Então, eu delimitei aqui uma região de interesse, defini vários pontos. A partir desses pontos, observei o comportamento das velocidades. A partir da observação do comportamento dessas velocidades no tempo, eu defini aqui o meu vetor, o meu campo vetorial, ok? Que é o meu campo de velocidade, certo? Agora, preste bem atenção, pessoal. Se em um dado campo de velocidades eu traçar uma dada linha de corrente, preste atenção nessa definição aqui que vai ser importante. Se eu traçar uma linha de corrente nesse meu campo de escoamento, certo? E esta minha, sabendo que esta linha de corrente, vamos considerar o estacionário, certo? Que é mais simples para essa análise. Depois de você entender esse, facilmente você entende transiente, certo? Então, estacionário, então independe do tempo, as velocidades se mantêm ao longo do tempo, ponto a ponto. Tracei as minhas linhas de corrente, que são tangentes aos vetores de velocidade em cada ponto, ok? E agora eu vou começar a observar o que acontece com as partículas, certo? Que estão aqui entre uma linha de corrente e outra. Aí eu pergunto a vocês, se as linhas de corrente, certo? Elas são traçadas de tal forma que elas são tangentes aos vetores de velocidade ponto a ponto,
certo? Alguma partícula que está se deslocando aqui entre uma linha de corrente e outra, há possibilidade dessas partículas cruzarem linhas de corrente? A resposta é não. Por quê? Porque no máximo, certo? O que vai acontecer? No máximo, essas partículas podem tangenciar essas linhas de corrente, jamais cruzar essas linhas de corrente. Uma vez que as linhas de corrente são traçadas de tal forma que elas são tangentes aos vetores de velocidade. Certo? Se a linha de corrente, por definição, é tangente ao vetor velocidade em cada ponto, isso significa que qualquer outra partícula que esteja fluindo, certo? Em uma região fora dessa linha de corrente, ela jamais cruzará essa linha de corrente. Ok? Então fica bastante simples de entender esse conceito. Ok, pessoal? E a partir disso aí, a gente pode definir uma expressão para o traçado de linhas de corrente em um dado campo de escoamento. Certo? Mas antes vamos ver essa observação. É exatamente isso que tem nessa observação. Não pode haver fluxo de massa através de uma linha de corrente. Então, entre duas linhas de corrente acontece um fluxo, ou seja, partículas estão passando, inclusive na própria linha de corrente. Né? Vão existir fluxo entre uma linha de corrente e outra, certo? Mas, como por definição, os vetores de velocidade são tangentes à linha de corrente ponto a ponto, significa que a massa, certo, desse fluxo que acontece aqui entre uma linha de corrente e outra, ela jamais atravessará aqui, certo, uma linha de corrente, ok? Certo, pessoal? Agora vamos a partir dessa definição, sabendo que as linhas de corrente são tangentes aos vetores de velocidades ponto a ponto, certo? Eu posso obter uma expressão para o traçado de linhas de corrente a partir da informação de um campo de velocidade. Certo? Mais uma vez, vamos voltar aqui. Certo? Vou parar essa apresentação, vou voltar lá para o outro, novamente. Opa, voltei para o mesmo campo. Para aqui a apresentação. Vou voltar aqui para esta apresentação aqui, certo? Descendo aqui um pouco. Aí eu tenho isso aqui. Que é o mesmo slide que a gente tinha antes. Deixa eu só minimizar aqui para facilitar aqui. Deixa eu ocultar isso aqui. Pronto. Ó. Linha de corrente, análise, certo? Euleriano. Ok? Como ele é sobrenome alemão, Euler, né? Esse EU aqui tem o som de Oi em alemão, certo? Por isso que é Euleriano. Ok? E uma das vantagens da lida, de ler o alemão é que a leitura é feita da forma como a gente lê em português, certo? Mudando apenas algumas mudanças de sons, né? Que acontece quando junta vogais, outras letras que não constituem o vocabulário, certo? Em português, né? Certo? Então, quando tem EU em alemão, é OI. Mas lê-se aqui Leriana, do mesmo jeito que está escrito aí. Certo? Então, aqui é análise euleriana. Certo? Então, aqui a gente tem linhas de corrente, a definição. Aí, como eu falei para vocês antes, ó, eu tenho, antes de mais nada, a equação de um campo. Certo? Então, o campo é dado por uma expressão, né? Deixa eu só botar aqui azul. Ok? Ó, campo. Né? É dado aí por uma expressão que vai definir, certo? As velocidades num dado domínio do meu campo de escoamento, certo? Então, o campo de velocidade vai ser isso aqui, ó, G, certo? Que vai ser função de x, y, aqui eu tenho um campo bidimensional, certo? Que, por sua vez, ela vai ser escrita, certo? Opa.
certo? Um componente escalar na direção x, que eu vou chamar de uzinho, certo? Que vai ser função de xy também, na direção i, vetor unitário, certo? Mais vzinho, certo? Que também vai ser função de xy na direção j. Certo? Então, esse aqui é o meu campo de velocidade. Agora, eu preciso definir, para cada campo específico, eu preciso definir quem são esses componentes escalares, U e V. Que aqui é a componente da velocidade na direção x, e aqui é a componente da velocidade na direção y. Como a velocidade em si é função de xy, as suas componentes também vão ser função de xy. Certo? Como ela não varia no tempo, certo? Ela é estacionária, certo? Aí eu defino um campo de escoamento estacionário. Ok? Agora, isso aqui é a expressão que vai me dar qualquer velocidade dentro dessa região de interesse. Agora, se eu quiser, por exemplo, obter a velocidade, certo, do meu escoamento num determinado ponto específico, com coordenada x1, y1, aí basta eu fazer o quê? Substituir x1, y1 no campo para eu obter a velocidade das partículas que passam nesse ponto específico. Ok? Então, nesse caso aí, eu teria, certo, que a velocidade da partícula num ponto x1, y1, certo? Isso aqui vai ser dado pela componente escalar da velocidade da partícula no ponto, na coordenada x1, y1, certo? E mais, certo? A componente escalar da velocidade da partícula nas coordenadas x1, y1, certo? E j. Certo? Então, eu obtenho a velocidade de partículas em um dado ponto do meu campo de escoamento, certo? Aplicando, aliás, as coordenadas espaciais na equação do campo, ok? Agora, uma vez tendo a coordenada espacial, eu não tenho mais agora expressão do campo. Agora eu vou estar expressando a velocidade, certo? Como a partícula, velocidade da partícula no ponto. Eu não vou utilizar essa notação aqui, viu, pessoal? Porque ela fica um pouco... demora um pouco, que a gente vai botando i, mais, aí bota a componente escalar na direção x, i, mais componente escalar na direção y, j. Demora um pouco aí para escrever, eu vou usar essa outra notação, certo? Sinalzinho de menos, cuidado para não confundir com parênteses, porque isso aqui é para representar um vetor, certo? Eu vou botar componente escalar da velocidade da partícula no ponto x1, y1, pronto, definir, certo? Aqui eu já sei que isso aqui representa, certo? A velocidade da partícula na direção j, ou seja, o p x1, y1, i, certo? Vírgula, certo? Vp x1, y1, certo? Sinalzinho de mais. De maior. Então, menor e maior. Certo? Então, aqui eu estou usando outra notação para representar o vetor. Ok? Essa notação também é utilizada. Alguns livros de mecânica dos fluidos, você pode observar que utilizam essa notação aqui. Mecânica dos fluidos não, a de cálculo vetorial. Ok? Pronto, pessoal. Então, significa o quê? Quando eu peguei a minha equação do campo, substituí as coordenadas. Depende do tempo, que o tempo não aparece aqui, na equação do campo, ela é estacionária. Então, significa que a minha velocidade vai ser sempre essa aqui. E ela não muda. Ok? Agora, vamos lá para aquela definição que a gente viu de linha de corrente. As linhas de corrente, por definição, elas vão ser tangentes, né, ao vetor velocidade em cada ponto do meu campo de escoamento. Então, em cada ponto do meu campo de escoamento, passa uma única linha de corrente tangente ao vetor velocidade naquele ponto.
certo? Não vou ter várias linhas de corrente, eu vou ter uma única linha de corrente passando por aquele ponto e ela vai ser tangente ao vetor velocidade naquele ponto. Então, utilizando essa definição aí de linha de corrente, vamos obter uma expressão para a gente encontrar, certo? Uma expressão que dê, certo? Que permita o traçado de linhas de corrente num campo de escoamento a partir do conhecimento da expressão que define o campo. Ok? Então, vamos lá esta mesma, certo, definição, certo? De linha de corrente. Então, vamos começar aqui, pessoal. Eu tenho, essa aqui vai ser a minha velocidade da partícula no ponto x1 e y1, certo? Então, essa aqui é a velocidade da partícula, vamos botar aqui, Vp, certo? No ponto x1, y1. Então, esta aqui é a velocidade da partícula no ponto x1, y1. Esta velocidade Vp, ó, ela tem uma componente escalar na direção x e uma componente escalar na direção y, certo? Que a gente vê aqui na expressão da velocidade da partícula. Componente escalar na direção x, componente escalar na direção y, certo? Então, vamos lá, vamos traçar essas componentes escalares na direção x e y, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, uma componente escalar, certo? Na direção x, certo? Vou botar aqui de outra cor, né? Também. Ó, componente escalar na direção x. E eu vou ter também uma componente escalar na direção y. Isso eu estou particularizando aí para esse ponto, mas ele é aplicado em qualquer ponto do meu campo de escoamento, certo? Então, aqui eu vou ter uma componente escalar, ó, na direção y. Ó, vou fechar aqui a régua. Ó. Então, aqui eu vou ter, ó, esta aqui é a minha componente escalar na direção x, que eu chamei de U índice P, certo? Então, é U índice P, vetorzinho, né? No ponto x1, y1. Ok? E essa aqui é a minha componente escalar na direção y. Então, aqui eu vou ter qual componente escalar? Componente escalar na direção y, eu chamei de Vp. Então, Vp, certo? No ponto x1, y1. Entendeu, pessoal? E aqui eu vou ter um ângulo aqui, ó, de inclinação do meu vetor velocidade, no ponto. Eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Aqui eu vou ter um ângulo alfa qualquer. Ok? Um ângulo alfa qualquer. Vou apagar isso aqui. Vou ver o tamanho da borracha. Não, quando eu mandar para vocês vai ficar um pouco... Como é que eu faço aqui? Eu vou botar aqui uma setinha indicando que isso aqui é o ângulo alfa, certo? Um ângulo alfa. Qualquer. Certo? Então, aí eu tenho, ó, a inclinação do vetor velocidade, certo? Do vetor velocidade nesse ponto, x, y, y. Então, eu tenho esse vetor velocidade, que é invariável, porque o meu campo é independente do tempo. Então, ele se mantém constante ao longo do tempo, certo? Se entrasse o tempo aqui também, significa que no instante T1 eu vou estar com esse vetor, no instante T2 eu posso estar com um vetor totalmente diferente, sua posição, certo? E o meu ângulo alfa iria mudar com o tempo. Então, todos os parâmetros variam com o tempo quando se trata aí de um escoamento transiente. Mas no estacionário não, ele se mantém constante, ok? Então, essa é a análise, e eu estou fazendo essa análise aí considerando esse escoamento estacionário, que é muito bem comportado, ok? Então, eu tenho alfa como ângulo de inclinação do meu vetor velocidade, da partícula no ponto x1, y1. E como a gente viu anteriormente, a linha de corrente é tangente ao vetor velocidade no ponto. Isso significa o quê? Significa que nesse ponto eu posso traçar uma reta tangente à linha de corrente. E esta reta tangente à linha de corrente no ponto x1 e y1, ela vai ter a mesma inclinação do meu vetor velocidade. Ok? Então, vamos lá. Vamos traçar a reta tangente
certo? A linha de corrente no ponto. Certo? Deixa eu só botar aqui a régua na mesma direção aqui do meu vetor velocidade. Pronto. Esse aqui é o meu vetor velocidade. É estacionário, ele não muda, né? Só repetindo. Certo? E aqui eu vou prolongar só um pouco, para não ficar muito confuso. Certo? Então, essa aqui vai ser a minha linha de corrente tangente, aliás, a minha reta tangente à linha de corrente no ponto. Certo? Por sua vez, essa reta tangente à linha de corrente no ponto, certo? Ela vai ter uma componente aqui na direção X, ó. Uma componente não, um cateto, né? Na direção X, e aqui um cateto na direção Y. Ó. Ok? Na direção Y. Fechando aqui. Como esta reta tangente à linha de corrente nesse ponto, certo? Ela é paralela ao vetor velocidade. Se essa aqui é a inclinação do vetor velocidade, com relação ao eixo Y aqui, ó, a inclinação alfa, certo? Esse ângulo aqui, entre a hipotenusa e o cateto adjacente dele, vai ser também alfa. Certo? Isso significa o quê? Que a inclinação dessa reta, certo, é igual à inclinação do vetor. Certo? Já que a reta é tangente à linha de corrente no ponto. É uma reta tangente à linha de corrente no ponto. Isso aqui é o vetor velocidade, que é tangente, também é tangente à linha de corrente no ponto específico. Certo? Sabendo que isso aqui é delta x e que isso aqui é delta y, certo? Daí eu posso tirar o seguinte, ó, que a inclinação, deixa eu apagar aqui, vamos botar de azul, que é dada pela tangente do ângulo, certo? Ou seja, a inclinação do vetor velocidade é igual à inclinação da minha reta tangente. Qual é a inclinação do vetor velocidade? Se o meu ângulo é alfa, esse aqui, a inclinação vai ser o quê? Vai ser a tangente de alfa, certo? Que é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? A componente escalar da velocidade na direção y. E o cateto adjacente, componente da minha velocidade na direção y. Aliás, na direção x. Ok? Então, é dado, certo, por Vp sobre o P. Certo? Então, a inclinação do meu vetor velocidade, certo? Tangente à linha de corrente num dado ponto é dado pela tangente do ângulo dele. Ok? Certo, pessoal? Tangente alfa, que é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Vp sobre UP. Certo? Que, por sua vez, a inclinação do meu vetor velocidade é a mesma inclinação da reta tangente. Certo? Que, por sua vez, vai ser quanto? Aqui é a inclinação da reta tangente. Cateto oposto, delta y, ó, sobre cateto adjacente, que é delta x. Certo? Eu posso trabalhar aqui de forma, como isso aqui é um triângulo, né? Certo? Eu posso trabalhar, certo? Usando o elemento diferencial aqui. Em vez de delta y, dy, em vez de delta x, dx. Ok? E aí a gente chega nessa expressão, ó. Certo? Deixa eu apagar aqui, tá a primeira vez. A gente chega na seguinte expressão. dy dx é igual a Vp sobre UP. Certo? Então, essa aqui é uma equação diferencial, pessoal. E a partir dela, eu consigo traçar qualquer linha de corrente dentro do campo de escoamento. Portanto, que você conheça a equação do campo. Certo? Então, o meu campo é esse aqui, ó. Certo? Conhecendo a equação do campo,
certo? Eu, resolvendo essa equação diferencial, eu encontro qualquer linha de corrente, certo? No meu campo de escoamento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Que aí eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Por enquanto, Ok, não, pessoal? professor. Tudo certo, né? Então, vou voltar aqui para a apresentação. Vou parar essa aqui, numa janela, e venho aqui novamente para a apresentação. Pronto. Então, aí a gente viu a definição de linha de corrente e obtivemos aí uma expressão, aliás, uma equação diferencial que, ao solucioná-la, a gente encontra, a partir do conhecimento da equação do campo, certo? Solucionando a equação diferencial, a gente consegue determinar qualquer linha de corrente no campo de escoamento especificado por aquele campo, certo? Dado. Ok? Então, olhe bem, sabendo que, certo? Linhas de corrente são tangentes aos vetores de velocidades, certo? Num dado campo de escoamento, e sabendo que não pode acontecer fluxo de massa através de uma linha de corrente, certo? Facilmente a gente pode obter, certo? O que a gente chama de tubo de corrente, certo? Para fazer estudos teóricos dentro de um determinado campo de escoamento. Vamos supor que eu tenho um determinado campo de escoamento, certo? Nesse campo de escoamento, eu tracei uma linha de corrente. Se eu tracei uma linha de corrente nesse campo de escoamento, eu sei que massas não conseguem atravessar a linha de corrente, porque, por definição, a linha de corrente é tangente ao vetor velocidade, então não pode ter cruzamento de massa. O máximo que pode acontecer é a massa tangenciar a linha de corrente durante o escoamento, certo? Então, se eu conseguir fazer um feixe de linhas de corrente, eu posso definir um tubo de corrente, certo? E aí eu posso passar a observar o comportamento do escoamento dentro desse tubo. E esse tubo vai funcionar, certo? De forma semelhante a um tubo de PVC, a um tubo de ferro fundido, com uma diferença: você não vai ter a superfície sólida em contato com o fluido. Por quê? Porque o fluido vai estar em contato com o próprio fluido. Porque eu defini um tubo de corrente como um feixe de linhas de corrente e comecei a observar o escoamento dentro do meu tubo de corrente. E eu posso muito bem aplicar os conceitos de tubo nessa questão. Por quê? Porque eu sei que a massa não vai atravessar as linhas de corrente. Se eu conseguir fazer um feixe de linha de corrente dessa forma, certo? Significa que isso aqui é um escoamento que está acontecendo, significa que toda massa que escoa, a massa que escoa no interior do meu tubo de corrente, ela jamais vai atravessar as fronteiras desse meu tubo, que é definido por linhas de corrente, certo? E aí eu passo a observar o escoamento como se fosse um tubo sem ter a resistência, certo? Que o fluido em contato com a superfície sólida oferece. Então, eu posso fazer estudos teóricos, certo? Sem me preocupar aí com a resistência que uma superfície sólida vai exercer sobre o escoamento. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com um tubo físico, eu estou trabalhando com um tubo que foi definido a partir de um feixe de linhas de correntes teóricas, certo? E que, por definição, as massas não atravessam essas linhas de corrente, ok? Logo, ela vai se comportar como um tubo realmente, ok, pessoal? Então, aí, a partir daí, adota-se, certo? Alguns critérios para definir algumas equações importantes, certo? Considerando esse conceito aí de tubo de corrente, certo, pessoal? Então, isso aí é o que a gente define aí como linhas de corrente e, por tabela, a gente chega aí nesse conceito de tubo de corrente, que é nada mais, nada menos do que um feixe de linhas de corrente, certo? Onde eu passo a observar o que está acontecendo dentro, no interior desse feixe, certo? De linhas de corrente. Aí, voltando mais uma vez, como não vai acontecer fluxo de massa através desse feixe de linhas de corrente, ele vai se comportar, teoricamente, como um tubo, sem
o efeito aí da resistência, certo? Do contato do fluido em movimento com a superfície sólida. Ok? Então, isso aí a gente chama de tubo de corrente. Agora, tem uma coisa interessante, certo? Como é que a gente... o que é que acontece com trajetória e linha de corrente em escoamento permanente? Eu já sei que linhas de corrente são tangentes aos vetores de velocidade ponto a ponto no meu campo de escoamento. Se o meu campo de escoamento é estacionário, os vetores de velocidade são estacionários, logo, a minha linha de corrente também é estacionária. Okay? Agora, se o meu campo é transiente, não. Como eu vou ter variação de velocidade em cada ponto, no tempo, e as linhas de corrente, por definição, são tangentes aos vetores de velocidade, as linhas de corrente vão ser flutuantes no meu campo de escoamento, diferentemente, certo, certo, um campo estacionário, certo? Agora, trajetória e linha de corrente e escoamento permanente. Vamos focar em escoamento permanente, vocês vão ver uma coisa bastante interessante. Então, eu tenho um dado escoamento permanente, certo? As velocidades das partículas são constantes no tempo em cada ponto. Então, tem escoamento permanente, definido por um campo, e eu já sei que se é permanente, as velocidades das partículas vão ser constantes no tempo em cada ponto do meu campo de escoamento. Ok? E agora eu tenho que as linhas de corrente são invariáveis, já que as velocidades das partículas no tempo, em cada ponto, em um escoamento permanente, elas vão ser constantes, certo? E como as linhas de corrente são tangentes aos vetores de velocidades em cada ponto, então, se as velocidades são constantes no tempo em cada ponto, as linhas de correntes vão ser invariáveis, ou seja, vão ser estacionárias, ok? E, nesse caso, as partículas que passam num determinado ponto fixo, já que a linha de corrente é estacionária, as partículas que passam num determinado ponto fixo, elas vão estar sobre a mesma linha de corrente, certo? Então, se eu tenho, vamos voltar aqui para a minha figurinha anterior, certo? Esse aqui é um campo de escoamento estacionário, depende do tempo. As velocidades são constantes em cada ponto do tempo. A linha de corrente é tangente aos vetores de velocidade em cada ponto. Eu não tenho fluxo de massa atravessando, certo? A minha linha de corrente, ok? Logo, eu vou ter aqui, como é estacionário, as velocidades não variam no tempo, a minha linha de corrente é estacionária, ou seja, ela é invariável no tempo. Isso significa que se eu observo uma partícula que está se deslocando aqui, entre uma linha de corrente e outra, essa partícula se desloca, mas jamais ela cruzará. Ok? Agora, se eu observar uma partícula que passa por esse ponto específico sobre a linha de corrente, se eu observar o comportamento dessa partícula, eu verifico que essa partícula se desloca e essa é a única situação onde trajetória coincide com linha de corrente. Então, sempre que eu tenho um campo de escoamento, as velocidades são constantes ponto a ponto no tempo, as linhas de corrente são estacionárias, e uma partícula que passa num determinado ponto, se eu começar a observar essa partícula, ela vai percorrer a própria linha de corrente, de tal sorte que eu vou ter uma situação onde linha de corrente coincide com trajetória. Certo? Então, em campos de escoamento, é a única situação onde eu vou ter, certo, uma interface perfeita aí entre as duas análises, a análise euleriana e a análise lagrangiana. Ok? A lagrangiana eu estou observando partícula em movimento. A euleriana eu estou observando ponto a ponto e defino uma linha de corrente. Se o campo é estacionário, significa que uma partícula que passa num determinado ponto por onde a linha de corrente também está passando, certo? Essa partícula vai percorrer exatamente a linha de corrente. Ok? Que não é o caso se fosse transiente. Porque se fosse transiente, certo? A minha linha de corrente estava flutuando, certo? E aí eu teria uma única partícula passando no ponto, ela vai definir aquela velocidade naquele instante. Mais instante T1 depois,
ela já vai estar com outra velocidade em outro ponto, e a linha de corrente já tem mudado de posição, certo? Então, as trajetórias e a linha de corrente são diferentes, se o meu campo é transiente. Mas, no caso do campo estacionário, trajetória e linha de corrente coincidem, ok? É exatamente isso que a gente tem aqui. O escoamento, quando o escoamento for permanente, a velocidade das partículas são constantes no tempo em cada ponto, as linhas de corrente são invariáveis, e as partículas que passam num ponto fixo consecutivamente, eu não estou observando mais uma única partícula, são consecutivas partículas passando por aquele ponto, elas estarão sobre a mesma linha de corrente. Logo, trajetória e linha de corrente são idênticas, quando o meu campo de escoamento for estacionário. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Para a gente sedimentar mais esse conceito, vamos resolver um exemplo, certo? O exemplo está aqui, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Opa. Certo? Vou parar aqui. Agora eu vou entrar no outro slide, que é da aula de hoje. Certo? O exemplo é um exemplo que está nesse slide com esse exercício. Certo? O exemplo diz o seguinte: eu tenho, exemplo, linhas de corrente e trajetória no escoamento bidimensional. Certo? É o que trata o exemplo, é o exemplo 2.1 resolvido do Fox. Então, vamos resolver mais uma vez aqui, e já está resolvido no livro, mas vamos resolver e vamos discutir. Ok? Então, diz o seguinte, no enunciado: eu tenho um dado campo de velocidade. O campo de velocidade, ou a notação que eu estou usando, é o campo de velocidade V, dado a componente escalar da velocidade na direção x é ax, e a componente escalar da velocidade na direção y é menos AY. Certo? Então, isso aí está definindo o nosso campo de velocidade. Certo? Diz aí também que as unidades das velocidades são dadas em metros por segundo. Certo? Então, as unidades de velocidade são metros por segundo. Certo? Componente x e y, as unidades aí em metros por segundo. Ok? X e Y são dados em metros, X é dado em metros, Y é dado em metros, e A é uma constante, 0,3 segundo a menos 1. De tal forma que você pode ver aí, certo, que tem uma consistência dimensional, voltando lá para aquele conceito de dimensão e unidades. Tem uma consistência dimensional. Se X é unidade, vamos se concentrar aqui na componente da velocidade na direção X. Se X define uma posição, certo? A dimensão dele é L. Certo? Se A é uma constante, mas cuja unidade é segundo a menos 1, significa que a dimensão de A é o inverso de T. Quando eu pego a dimensão de A, que é o inverso de T, multiplico pela dimensão de X, que é L, eu vou ter L sobre T. Certo? E L sobre T é o quê? É a dimensão da velocidade, que é comprimento por unidade do tempo. Ok, pessoal? Então, aí a gente tem uma situação clássica, né, de equação física, que tem consistência dimensional. Ok? É isso aí, eu estou batendo essa tecla, por quê? Porque vocês vão encontrar situações, aqui mesmo mecânica do fluido mais na frente, que são as chamadas equações empíricas, que não têm consistência dimensional. Não adianta você quebrar a cabeça para entender a dimensão de algumas equações empíricas, ok? Mas as equações físicas têm consistência dimensional e a gente acabou de provar agora, ok? Então, ele dá o campo é dado, certo? Por essa expressão. O item A, que pede é o seguinte: obtenha as equações para a linha de corrente no plano XY. Se ele está dizendo as equações, é porque quando a gente solucionar aquela equação diferencial, como a gente não está dando aí, certo, as condições de contorno, nem as condições iniciais para a solução da equação diferencial, eu vou encontrar como resposta uma expressão que é função de uma constante. Isso significa o quê? Significa que essa expressão vai me dar uma família de curvas. Por isso que ele fala aí, obtenha
as equações para as linhas de corrente do plano XY. Então, é a equação geral, certo? Onde, a partir dela, você encontra qualquer linha de corrente no plano XY, certo? O item B diz, aí o item B não, ele já particulariza. Trace a linha de corrente que passa no ponto x0, y0, 2, 8. Então, x0 igual a 2, y0 igual a 8. Então, se eu tenho uma expressão geral que me dá qualquer linha de corrente, certo? No domínio desse meu campo de escoamento, isso significa o quê? Significa, e eu sei que em cada ponto eu vou ter um vetor velocidade, em cada ponto eu vou ter uma linha de corrente passando, e eu sei que não existe linhas de corrente que cruzam outras linhas de corrente, porque não há passagem de massa através de uma linha de corrente, ok? E significa o quê? Significa que, quando eu, a partir da equação geral, aplicando as coordenadas, eu vou traçar uma única linha de corrente que passa no ponto 28. Então, nesse ponto 28, a partir da equação do campo vetorial, do campo de velocidade, certo? Eu não tenho outra linha de corrente passando, eu vou ter uma única linha de corrente passando, certo? E aí um exemplo tipo, certo, de uma equação, certo, de um campo estacionário, certo? Isso aqui seria, usando outra notação, seria isso aqui, ó, V de xy igual a x i, vetor unitário, né, menos a y j, vetor unitário, certo? Então, isso aqui é a minha equação do campo. Eu estou usando outra notação, certo? Para ficar mais rápido, para ficar repetindo ij, eu boto desta forma aqui, sinalzinho de menos, sinal de menor, sinalzinho maior, e dentro as minhas componentes escalares, e aí eu já consigo identificar direitinho, certo? As componentes aí do meu campo de velocidade, certo? Então, olha bem, aí o item B, trace a linha de corrente que passa no ponto x0, y0. Então, no ponto x0, y0, eu vou passar uma única linha de corrente, que é essa que a gente vai obter a partir da equação definida aí no item A. O item C pede o quê? Determine a velocidade da partícula no ponto 28. Então, ele está pedindo para você calcular, encontrar, traçar a linha de corrente que passa no ponto 28 e no ponto 28 determinar a velocidade da partícula. Ok? O item D. Até agora eu estou usando o quê, pessoal? Uma análise euleriana. É isso? O item D, ele pede o quê? Se a partícula passando pelo ponto x0, y0 no instante t0, então agora eu vou começar a observar uma partícula. Eu tenho uma partícula que vai passar no ponto 28 num determinado instante, que eu chamei de t0, que é o início da minha observação. Então, no ponto 28, uma partícula está passando. E eu estou marcando essa partícula. Aí está dizendo, determine a sua localização 6 segundos depois. Ok? Observe que a equação do campo, ele é estacionário, o tempo não aparece. Mas a equação do campo é obtida a partir da análise euleriana. Certo? Quando eu marco uma partícula e passo a observar o deslocamento da partícula, eu não estou mais no âmbito aí da análise euleriana, eu estou na análise lagrangiana. Certo? Logo, essa minha partícula marcada, certo? Que eu estou observando, ela está se deslocando e está definindo uma trajetória. Se você observar, esse meu campo de escoamento é um campo de escoamento estacionário. Se ele é um campo de escoamento estacionário, a gente viu no último slide da aula passada, certo? Que quando o meu campo for estacionário, as linhas de corrente coincidem com trajetória. Aí facilita bastante a nossa análise, vamos já ver como é que isso se comporta, ok? E o item é qual a velocidade dessa partícula em t igual a 6 segundos, certo? Então, quando for 6 segundos depois do início da minha observação, qual vai ser a velocidade da partícula? Então, isso aí continua do ponto de vista lagrangiano, ok? E o item F vai dizer, mostre que a equação da trajetória da partícula, vista lagrangiana, é a mesma, certo? Equação da linha de corrente, que é do ponto de vista de euleriano, ok?
Então, esse exemplo aí eu acho um exemplo muito bom, porque ele aborda as duas análises, certo? A análise gaussiana e euleriana, certo? E a gente chega a gente consegue provar, certo? Que linha de corrente coincide com a história quando o campo de escoamento foi estacionário. Agora eu vou parar essa apresentação, certo? E vou voltar lá para outra apresentação. Ok? Vamos ver aqui, whiteboard. Descendo aqui, eu tenho o mesmo enunciado. Ok? Mesmo enunciado que a gente leu e discutiu aí na apresentação, está aqui. É o mesmo enunciado. Certo, pessoal? Agora é o seguinte, vamos calcular cada item desse. O primeiro item. Primeiro, eu tenho que observar o seguinte. Do enunciado, eu tenho que extrair as informações e observar as unidades que estão dentro do. Se não tiver, eu tenho que fazer a conversão e optar pelo sistema ou inglês ou internacional. Certo? Mas do enunciado eu já sei de antemão que tem um campo de velocidade. Certo? O meu campo de velocidade é bidimensional, que ele é escrito em termos das coordenadas x, y. Certo? E o meu campo de velocidade, deixa eu só apagar esse aqui, ficou pequeno. E o meu campo de velocidade, certo? Ele é dado, certo? Pela expressão AX, componente na direção X. Opa, isso não é índice, é A que multiplica X. Menos AY. Opa, estou confundindo, já é botando parênteses. Certo? Esse é o meu campo de velocidade. Ele está dizendo aí, certo, que a velocidade aqui é dada em metros por segundo, que x e y é dado em metro, e A é o inverso do tempo. E o tempo é dado em segundo. Certo? Logo, eu já identifico aí que trata-se do Sistema Internacional de Unidade, onde a velocidade é dada em metros por segundo. Aqui eu vou dar só a unidade, que a gente está trabalhando aí a velocidade. Metros por segundo. Ok, pessoal? E também é dado no enunciado que a minha constante A é 0,3, segunda menos 1. Então, essas são as informações constantes aí no enunciado, certo? Do exemplo. Então, o item A diz o seguinte: obtenha as equações para as linhas de corrente no plano XY. Então, ele está pedindo aí o quê? Uma equação que define a família de curvas de linha, a família de linhas de corrente, certo? Nesse nosso campo de escoamento. Certo? A gente viu bem anteriormente, essa expressão aqui, é a expressão que essa equação aqui é o que a gente vai utilizar, certo? Para encontrar essa família de curvas. Certo? Já que eu sei que a inclinação da reta tangente, a linha corrente no ponto, vai ser igual à inclinação do vetor velocidade no ponto. Ok? Então, eu tenho aí que dy dx é igual componente escalar na direção y sobre a componente escalar na direção y do meu campo. Ok? Então, aí, eu vou ter o quê? Que dy dx, eu deduzi anteriormente, dy dx, ou seja, a inclinação de uma reta tangente à linha de corrente, eu vou botar aqui L para ponto C. A inclinação da reta tangente à linha de corrente, certo? É igual à inclinação, certo, do vetor velocidade no ponto, ok? Já que o vetor velocidade no ponto também é tangente à linha de corrente, certo? Que é dado por velocidade, como é no ponto, velocidade da partícula, certo? Sobre a componente escalar na direção y sobre componente escalar na direção x. Certo? Aí eu tiro as informações
do campo. Qual é a componente escalar na direção X e na direção Y? Então, eu tenho essas informações aqui, ó, do campo. Esta é a componente escalar na direção X e essa aqui é a componente escalar na direção Y. Ok? No meu campo de velocidade. Então, isso aí, por sua vez, vai ser igual ao quê? Vai ser igual componente escalar na direção Y menos AY sobre componente escalar na direção X, AX. Ok? A vai embora com A. Isso aqui restou o quê? Menos Y sobre X. Ok? Se, só se. Daqui eu obtenho, eu resolvo a equação diferencial. Eu sei que dy dx é igual a menos y sobre x. Resolvendo a equação diferencial, eu vou ter o quê, pessoal? Dy sobre y igual a menos dx sobre x. Resolvendo a equação diferencial, eu vou integrar. Ok? Como eu não tenho os limites de integração, certo? Isso aqui vai ser uma equação mais uma constante, que vai definir uma família de curva. Por isso que ele diz, obtenha as equações para as linhas de corrente. Ou seja, ele está pedindo a família de curvas que vão definir as linhas de corrente no plano XY a partir do campo dado. Ok? Certo, pessoal? Então, resolvendo isso aqui, integral de 1 sobre y dy. É ln de y mais uma constante. Vou botar aqui. Fazendo passo a passo. Ln de y mais uma constante. Igual menos integral de 1 sobre x dx. É ln de x mais uma constante. Ok? Essa constante aqui vai para o outro membro. Certo? Soma com subtrai da outra constante, resultando em outra constante, no final é tudo mais uma constante. Ok? Então aqui eu vou ficar menos ln de x. Lembrando que isso aqui, essa integral aqui é ln do módulo de y menos ln do módulo de x. Certo? Como a gente está trabalhando, mais na frente a gente vai trabalhar só no primeiro quadrante, então eu estou trabalhando só com valores positivos de x. Ok? Certo, pessoal? Isso aqui mais uma constante. Ok? Então, é a solução dessa equação diferencial, relativamente simples. Certo? Vamos continuar passo a passo aqui, tá? Todo mundo entender direitinho. Certo? Aqui eu vou ficar com ln de y mais ln de x igual a constante. Ok? Ln de x está negativo, vem para cá positivo. Aqui eu vou aplicar a propriedade do logaritmo. Ln de y mais ln de x, isso aqui aplicando a propriedade do logaritmo, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter ln, não é isso? De xy, não é isso? Ln de xy igual a uma constante. Certo, pessoal? Aqui a base é, resolvendo esse logaritmo, eu vou ficar com xy igual a e elevado a c. Como é uma constante e c também é uma constante, e elevado a c permanece uma constante. Então, nesse caso aí, eu vou ficar com xy, certo? Xy igual, certo? A e elevado a c, certo? Que eu vou chamar aí de c' qualquer. Certo? Então, essa expressão, xy igual a c', é a família de curvas que vai me dar, certo? As linhas de corrente nesse meu campo de escoamento definido por este campo estacionário. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Professor. Então, o item A já está solucionado. Ó, lembrando que eu não consigo ver o chat, viu? Quem quis, porque eu ponho tela cheia. Pois não, para falar. O senhor pode repetir por que para obter essa equação das linhas de corrente eu preciso fazer a divisão
do eixo, do valor do eixo y para o eixo x? Sim, essa aqui a gente viu aqui, ó, certo? Aqui logo acima, né? A partir da definição de linha de corrente. Certo? Como as linhas de corrente são tangentes ao vetor velocidade no ponto, certo? Num campo de escoamento estacionário, certo? Essas linhas de corrente são estacionárias. Então, o vetor velocidade vai se manter o mesmo ao longo do tempo, em cada ponto, certo? Então, se o vetor velocidade é tangente à linha de corrente, e se eu traçar uma reta tangente à linha de corrente, certo? A inclinação do meu vetor velocidade vai ser a mesma inclinação da reta, certo? Então, se o meu vetor velocidade no ponto, certo? É dado por essa expressão aqui, ó, certo? Ou seja, vou ter componente escalar na direção x, que é UV, componente escalar na direção y, que é VP, certo? E a inclinação do vetor velocidade vai ser quanto? A inclinação vai ser dada aqui pela tangente de alfa, ela vai ser cateto oposto, que é Vzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é Uzinho. Ó, Vzinho sobre Uzinho. Certo? Isso aqui é a tangente do ângulo que vai me dar a inclinação do vetor velocidade no ponto. Certo? Como o vetor velocidade é tangente à linha de corrente e eu traço aqui também uma reta tangente à linha de corrente, a inclinação da reta vai ser igual à inclinação do vetor. Certo? E se essa minha reta aqui é uma reta, certo? Daqui eu posso tirar esse triângulo, onde aqui eu tenho hipotenusa e tenho dois catetos. Certo? Então, esse ângulo alfa aqui, que vai definir a inclinação do meu vetor velocidade, é o mesmo ângulo alfa, certo? Entre a hipotenusa e esse cateto adjacente aqui, ok? Então, significa que a tangente desse ângulo é igual à tangente desse ângulo aqui, certo? Ou seja, a inclinação da reta tangente é igual à inclinação do vetor velocidade, no ponto, ok? Agora, qual é a inclinação do vetor velocidade? É a tangente do alfa. Qual é a tangente do alfa? Cateto oposto, cateto adjacente. Qual é a inclinação da reta? Tangente alfa. Qual é a tangente alfa? Cateto oposto, que é ΔY, sobre o cateto adjacente, que é ΔX. Está aqui, ó, tangente alfa igual a Vzinho sobre Uzinho, que multiplica ΔY sobre ΔX. Certo? Trabalhando aqui com o elemento diferencial, certo? Eu tenho aqui dy dx. Logo, eu tiro uma expressão para o cálculo das linhas de corrente, a partir da própria definição, certo? Que a gente usou a definição de linha de corrente para chegar nessa conclusão aqui, certo? Então, aí eu tenho que du dy dx é igual a Vzinho sobre Uzinho, certo? E aí eu estou fazendo a aplicação dessa expressão para calcular a linha de corrente. Então, ó, dy dx na linha de corrente, ou seja, a inclinação da reta tangente à linha de corrente, vai ser igual à inclinação do vetor velocidade tangente à linha de corrente no mesmo ponto. E a inclinação do vetor velocidade, certo, é dada por Vzinho sobre Uzinho, onde eu tiro quem é Vzinho e quem é Uzinho, são as componentes do meu campo, na direção x e na direção y. Ok? Deu para entender? Entendeu, obrigada. Nada. Qualquer coisa, viu, pessoal? Só perguntar. Então, o item B, agora a gente vai traçar a linha de corrente que passa no ponto x0, y0. Certo? E esse ponto x0, y0 é o ponto 28. Ok, pessoal? Isso significa o quê? A partir desta equação obtida, que vai me dar uma família de curvas, eu posso obter qualquer linha de corrente passando em qualquer ponto no nosso campo de escoamento. Ok? Certo, pessoal? Lembrando que a expressão obtida é essa aqui, que vai me dar uma família de curvas, ou seja, xy igual a uma constante. Então, significa o quê? Que xy igual a uma constante, certo? Significa que ao longo, uma linha de corrente que passa no ponto x0, y0, certo? Qualquer outro ponto sobre a mesma linha de corrente, eu vou encontrar a mesma constante. Certo? Então, é exatamente isso que a gente faz aqui, ó, no item B. Certo? Eu sei que xy, certo? Vamos fazer passo a passo, como xy é igual a C', certo? Então,
Então, eu sei que XY é igual a XY0, que é igual a C'. Ou seja, qualquer ponto, certo, que passe, qualquer linha, para a linha de corrente que passa no ponto x0, y0, certo? Em qualquer ponto que essa linha de corrente está passando no meu domínio, certo? O produto entre eles vai dar sempre C'. Certo? Então, xy igual a x0, y0. Ok? Então, como x0, y0 é dado, x0 é 2, y0 é 8, certo? Então, vamos botar aqui, ó, pontuando, passo a passo. Como então. Só para melhorar aqui o texto. Então, mais uma vez aqui. Eu tenho o quê, pessoal, aqui? Eu tenho que xy vai ser igual. Quem é x0? 2. Certo? E lá em cima no enunciado diz que x e y são dados em metros. Certo? Então, x0 vezes y0 vai ser igual a 2 metros vezes 8 metros. Ok? Que, por sua vez, dá quanto? 16 metros quadrados. Lembrando que esse metro quadrado aqui não é unidade de área. Está aqui metro quadrado, que é comprimento ao quadrado, que é semelhante à unidade de área, mas ele foi gerado aqui pelo produto entre duas componentes, aliás, entre duas coordenadas, a coordenada x e y. Lembrando que no enunciado ele está dizendo que as medidas de x e y ok? Então, xy igual a 16 metros quadrados. Né? Então, logo, daí eu tiro a expressão xy igual a 16. Então, essa expressão que vai dar a linha de corrente que passa no ponto 28. Mas o que ele não está pedindo a equação, certo? Da linha de corrente que passa no ponto 28. Ele está pedindo para traçar a linha de corrente que passa no ponto 28. Certo? Então, para agilizar, eu já fiz aqui, só localizar aqui. Ok? Pronto, agora é só fazer o traçado da linha de corrente. Certo? Então, para o traçado da linha de corrente, ó, eu tenho a equação que vai definir a linha de corrente que passa no ponto 28, que é xy igual a 16. Certo? E agora eu preciso traçar a linha de corrente, a partir dessa expressão obtida. Então, olha bem, a partir de uma equação geral que vai me dar uma família de curvas, ou seja, uma família de linhas de corrente em campo de escoamento estacionário, eu encontrei uma única linha de corrente que passa no único ponto, que é o ponto 28. E agora a gente vai traçar. Então, isso aqui é uma função que vocês já viram lá em cálculo 1, como traçar. Certo? Você pode traçar utilizando toda a metodologia usada lá em cálculo 1, traçado de curvas, né? Derivada primeira, derivada segunda, observar certo? Decúbito de dado, aliás, onde cresce, onde decresce, né? Concavidade, né? A mudança de direção. Certo? Pode utilizar essa técnica, mas aqui eu vou usar uma coisa mais rápida, né? Que é apenas definir alguns pontos e por ele passar a linha de corrente. Então, ele está dizendo aqui, ó, a linha de corrente que passa no ponto 28 é definida pela expressão xy igual a 16. Então, significa que ao longo da mesma linha de corrente, qualquer ponto que eu tome,
certo? O produto entre os valores das coordenadas desse ponto vai dar 116. Ok? Então, aí, para facilitar, vamos começar aqui pelo... Qual é uma linha de corrente que passa aí, que dá 16 de produto? É no ponto, certo? Sei lá. Vamos começar aqui pelo X, né? O ponto 28, né? Porque 2 vezes 8 é 16. Ok? Qual é o outro ponto? 4, né? Porque 4 vezes 4 também é 16. E qual é o ponto? 8, 2. Porque 8 vezes 2 também é 16. Ok? Vamos rapidinho aqui. Aqui é o ponto 28, que é o ponto que ele dá, né? Ponto 28. Certo? Depois vem o ponto 4, 4, está sobre a mesma linha de corrente. 4 vezes 4 também é 16. E o ponto 8, 2. X igual a Y2. Então, eu tenho vários pontos. Ó. Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Né? E por ele, vai passar aqui uma linha de corrente, ó, por esses pontos. Opa, um pouco afastado aqui embaixo. Certo? Ok, pessoal? Então, aí eu tenho uma linha de corrente aí que passa pelo ponto 28. O ponto 28 é esse aqui. X igual a 2, Y igual a 8. A linha de corrente é essa, dada por essa expressão. Então, ao longo da mesma linha de corrente, o produto entre x e y vai dar sempre 16. Alguma dúvida, pessoal? Olha bem, eu tracei a linha de corrente, mas até agora a gente não sabe qual é a direção do escoamento. Certo? Porque o escoamento pode... se eu soltar uma partícula aqui, ó, no ponto 28, certo? Ela pode... a trajetória dela vai ser a mesma linha de corrente. Então, tanto ela pode vir nessa direção, como ela pode ir na direção contrária, subir. Ou pode subir, ou pode descer. E quem vai definir a direção do escoamento é uma setinha que a gente vai botar aqui. Se for para cima, setinha para cima. Se for para baixo, setinha para baixo. Mas eu só posso definir aí a direção do escoamento nessa linha de corrente quando eu obter o primeiro vetor velocidade. Ok? Então, o traçado da linha foi feito. Certo? Então, esse aí é o traçado da linha de corrente passando no ponto 28. Sabendo, e ela é a mesma que passa no ponto 44, que passa no ponto 82. Ok? Sabendo que uma linha de corrente que passa no ponto, certo? 22, que é isso aqui, ó, x0 é igual a 2, y0 igual a 2, vai ser outra linha de corrente aqui, ó, que é paralela a essa linha de corrente aqui, mas elas jamais vão se cruzar. Ok? Então, ele calculou aí, encontrou uma linha de corrente específica, que passa no ponto 28. Lembrando que, como o escoamento é contínuo, o meio é contínuo, certo? Eu posso ter infinitas linhas de corrente, passando aí infinitos pontos do meu domínio, certo? Mas no caso da nossa questão, ele especificou. Ele deu um determinado ponto, que é uma única linha de corrente que passa naquele ponto. Então, eu vou utilizar, mais uma vez, repetindo aí, eu vou utilizar a equação geral, definida a partir da equação do campo vetorial, utilizando a definição, certo? A definição de linha de corrente. Ok? Foi exatamente o item A, enquanto a equação geral, o item B, particularizo para determinar uma linha de corrente que passa em um determinado ponto. Ok?
Então, isso aí é o item B. Vamos ver o item B. A C, aliás. Determine a velocidade da partícula no ponto 28. Agora está pedindo para calcular a velocidade da partícula, é o item C. Velocidade da partícula no ponto 28. Certo? E eu vou fazer o quê, pessoal? Vou utilizar a equação do campo. Certo? Eu sei que a equação do campo é essa aqui, ó. V, AX menos AY, essa é a equação do campo. Certo? O campo eu não tenho um índice aqui, ó, porque isso aqui é a equação geral, certo? Para o meu escoamento. Certo? Quando eu particularizo para um determinado ponto, eu uso a mesma equação geral e acrescento só um índicezinho, que é o índice P, que é para dizer que é a velocidade da partícula num determinado ponto. Ok? Então, o item C pede o quê? A velocidade da partícula no ponto 28. Então, VP, ó, que é a velocidade da partícula no ponto 28. Certo? Vou botar aqui, sei lá, x0, y0. Isso aqui vai ser o quê, pessoal? Isso aí vai ser dado por AX menos AY. Ok? Se dissocia, você tem a velocidade da partícula, de uma partícula, né, no ponto. O meu x0, y0 é 28. 28. Isso aqui vai ser igual ao quê? Eu gosto sempre de botar as unidades para no final ver aí a consistência, certo? Do resultado. Certo? É A, onde o A é dado, que é quanto? 0,3 segundo, né? 0,3 segundo a menos 1, que multiplica x. O x é dado, que é quanto? 2. A unidade das coordenadas é metros, então 2 metros. Aí eu já observo a concordância aqui, né? Como é velocidade, aqui é metros, segundo a menos 1, então metros por segundo, que é a unidade da velocidade do sistema internacional. Ok? E aqui eu vou ter o quê? A menos 0,3 segundo a menos 1, que multiplica y, que é 8 metros. Ok? Então, aí eu tenho que a velocidade da partícula no ponto 28 vai ser, fazendo essa multiplicação 0,3 vezes 2, 0,3 vezes 8, certo? Eu vou encontrar aqui 0,6, nessa notação, né? Quem quiser na outra é 0,6 i, vetorzinho, que é unitário, certo? Menos 2,4. Que foi 8. 2,4. Certo? Isso aqui é em metros por segundo, que é metro segundo a menos 1. Ok? Então, isso aí é a velocidade da partícula no ponto 28. Agora, observe, a partir daqui você pode tirar a orientação aqui da minha linha de corrente. Se é um fluxo que está ascendendo ou um fluxo que está descendendo. Ok? Para cima ou para baixo. Aí no plano x. Certo? É só observar aqui as coordenadas. As componentes, aliás. A componente da velocidade na direção x é positiva. Então, ela é acima. A componente da velocidade na direção x é positiva. A componente da velocidade na direção y é negativa. É para baixo. Sentido oposto à minha orientação positiva. Ok? Transladando isso aqui, ó. Vou ficar com isso aqui. Aqui são os componentes. Ó. Logo, o meu vetor velocidade vai ser qual? Vai ser esse aqui. Então, esse vetor velocidade, neste ponto aqui, indica o quê? Que o escoamento está vindo ó, nessa direção. Então, eu boto a seta aqui. Ó. Ok? Que aí indica a direção do escoamento. Alguma dúvida, pessoal, aí? Agora, se aqui fosse positivo, a direção do escoamento seria a seta, seria o contrário.
certo? Seria um escoamento aqui, ó, para cima, aqui na... Ok? Alguma dúvida? Ok, tranquilo. Por enquanto não, professor. Bem, Tranquilo, professor. Pronto. Agora vamos para o item D. Ó. Se a partícula passando pelo ponto x0, y0 no instante t igual a zero for marcada, então aí eu vou, no instante t igual a zero, que é o início da nossa observação, eu vou marcar uma partícula que está passando no x0, y0. E o x0, y0 é aquele ponto lá, o 2,8. Então, no tempo t0, início da observação, eu vou observar a partícula que está passando no ponto 2,8. E a partir daí eu vou ficar vidrado nessa partícula, eu vou observar a trajetória dela, ok? Então aí eu já mudei, até então eu estava trabalhando do ponto de vista de Euler, agora eu vou para a análise lagrangiana, que agora eu estou preocupado com uma partícula que passa num determinado ponto, certo? Então essa partícula passa no ponto x0, y0, no instante t igual a zero, e eu marquei essa partícula e estou querendo saber, 6 segundos depois do início da minha observação, onde ela vai se encontrar. Ok? Então, aí eu já mudo a minha percepção. Agora eu estou observando uma partícula. Até então, eu estava observando pontos no espaço onde estava acontecendo escoamento. Logo, em cada ponto desse estava passando N partículas. Agora não. Agora passa uma partícula, eu marco essa partícula e passo a observar essa partícula se deslocando, ok? Então é o item D. Vamos lá, opa. Item D. Certo? Mais uma vez, tudo vai partir, certo, da equação do campo, certo? Então aqui no caso eu tenho que a velocidade da partícula, porque ela vai passar no ponto 2,8, não é mais... eu vou obter agora a expressão para a velocidade da partícula no instante t igual a zero. E essa expressão eu tiro de onde? Do campo, ok? Então, a velocidade da partícula, ó, certo? No ponto, a velocidade da partícula, em um ponto qualquer, a gente vai depois particularizar aí para o x0, y0, em um ponto qualquer, vai ser o quê, pessoal? Vai ser dado por AX menos AY. Lembrando que isso aqui vai ser a componente escalar da velocidade da partícula na direção x. Isso aqui, componente escalar da velocidade da partícula na direção y. Ok? E essa aqui é a velocidade da partícula obtida da equação do campo. Certo, pessoal? Então, a gente viu, certo? Agora a gente vai aplicar tudo que já viu em física, certo? Que é do ponto de vista, certo, de Lagrange, certo? De física, se eu tiver um vetor posição, certo? É um vetor que define a posição de uma determinada partícula no tempo, certo? E se eu derivar esse vetor com relação ao tempo, eu vou encontrar o quê? Velocidade. Não é isso? Então, eu vou aplicar esses conceitos, já que agora eu estou observando a partícula, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho que a velocidade da partícula na direção x, ok? Então, olhe bem, a velocidade da partícula na direção x vai ser igual à derivada da posição com relação ao tempo, certo? Como é na direção x, vai ser dx dt. Ok? Agora, quem é o P? O P é a componente escalar da velocidade da partícula, que é quem? A x. Esse aqui vai ser igual a x. Ó. Ok? Então, rapidinho, a gente caiu numa equação diferencial para solucionar. Certo? Se, só se. Vamos lá, vamos solucionar isso aí. Eu vou ficar com... Aqui vou ficar com 1 sobre x dx. Certo? Que é igual a dt. Solucionando essa equação diferencial aqui, né? Deixa eu até marcar aqui de vermelho, que é a equação diferencial.
Aqui eu vou ficar com integral de 1 sobre x dx, e aqui A é uma constante, cai fora da integral, A que multiplica a integral de dt. Agora tem como eu botar os limites de integração aqui, certo? Os limites de integração, o meu x está variando de quanto a quanto? Vai variar de x0, que é quando eu começar a minha observação, não vou começar no ponto x0, y0, então ele vai variar de x0 a um x qualquer. E o tempo vai variar como? Vai variar de um t0, que consideramos aqui como início da observação, ser t0 igual a zero, vai variar de um t0 a um t qualquer. Então, é a solução dessa equação diferencial, certo? Então, não, se só se, passo a passo. Solucionando isso aí, eu vou ficar o quê? Integral de 1 sobre x dx. Vai ser o quê? ln de x, certo? Com x variando de x0 a x. Que vai ser quanto? ln de x menos ln de x0. Isso aqui vai ser igual a A, que multiplica a integral de dt com t variando de 0 a t. Então, aqui vai estar t. Ok, pessoal? Aplicando a propriedade do logaritmo, aqui eu vou ficar ln de x menos ln de x0, vai ser o quê? ln de x sobre x0. Ok? Então, aqui vamos lá. Ó. Se só se, vou puxar aqui. Eu vou ficar com ln de x sobre x0 igual a t. Resolvendo esta equação, aplicando aqui o logaritmo, ln, a base é e. Então, vai ficar x sobre x0 igual a e elevado a t. Ok? Então, aqui eu vou ficar com, aqui para baixo. Certo? Eu vou ficar com x sobre x0 igual a e elevado a t. Certo? Se só se, ó, obtém uma expressão aqui, ó. X de t é igual a x0 e multiplica e elevado a t. Então, aqui é a expressão que vai me dar a coordenada x, é onde que vai variar no tempo, né? Então, isso aqui é nada mais, nada menos, pessoal, do que a componente escalar daquele vetor posição. Daqui a pouco a gente monta o vetor posição, para vocês terem ideia. Pronto, então aí eu já determino qual vai ser o meu x, certo? Como o meu x vai variar no tempo, ok? Então é só substituir aqui. O x0 eu conheço, que ele vai passar pelo ponto. Vamos iniciar a observação no ponto x0, y0 igual a 2,8. Então, x0 é 2 metros, ok? É elevado a A. A vai ser quanto? Vai ser 0,3 segundo a menos 1. E o tempo vai ser 6 segundos. Segundo a menos 1 vai embora com segundo a menos 1, vai ficar E elevado a um número aqui, ó, sem unidade. Certo? Multiplicado por x0, cuja unidade aqui é metro. Então, tem concordância aqui também. Ok? Então, isso aqui é a expressão que vai me dizer como, certo? Varia o meu x no tempo para aquela partida. Ok? Do mesmo jeito que eu trabalhei aqui na direção x, eu vou fazer a mesma coisa na direção y. Certo? Então, aqui eu tenho agora a componente escalar da velocidade na direção y, que vai ser Vzinho, P. Vai ser a variação, a taxa de variação, certo? De y, né? dy, dt. Isso aqui vai ser igual a quanto? O meu Vzinho vai ser menos a y. Menos a y. Certo? Aí, mais uma vez, ó, cai na equação diferencial para solucionar. Certo? E aí, continuando, certo? A gente vai ter o que aqui, pessoal? A gente vai ter 1 sobre y dy, integral, né? Daqui a pouco eu boto integral, igual a menos a dt. Integral, o a cai fora, que é constante. Não é isso? Então, aqui eu vou ter o quê? O meu y variado de y0
a um y qualquer. O y0 é o ponto que eu vou partir, né? O início da minha observação. E o tempo vai variar do início da minha observação, que é o t0, como é início, vai ser o tempo 0, né, a t. Ok? Resolvendo, certo? Aqui eu vou ficar com o quê? Integral de 1 sobre y dy é ln de y. Né? Trabalhando sempre com valores positivos, que a gente está focado aqui no primeiro quadrante. Né? Se a gente botar um módulo de ln de y. ln do módulo de y. Né? Então, aqui no caso, eu vou ficar